Estou de volta para o vídeo 4 da aula 10. Tarefas da teologia. Então já vimos aqui tarefas da teologia, interpretar. Agora vamos ver dialogar e também crítico-construtiva, hermenêutica, dialógica e crítico-construtiva. Bem, tarefa dialogal. A tarefa dialogal para a teologia, o apelo da hermenêutica não se diferencia do dialogar e da tarefa crítico-construtiva. Antes, trata-se de forma de realizá-la. Interpreta-se dialogando e se dialoga criticando, aprendendo e propondo algo significativo ao interlocutor. É sempre bom lembrar que quando se fala em crítica na academia, não é falar mal, é uma análise mais descritiva, uma análise mais profunda. O diálogo postula condições básicas, sem as quais acontecerão somente monólogos simultâneos. É uma só pessoa falando e as outras ouvindo. Não há um feedback, um diálogo. Ocasião em que todos falam e ninguém escuta. Melhor, eu falei só escuta, mas é que na realidade quando há um monólogo, praticamente não há escuta. Pressupõe, entre outras condições epistemológicas, linguísticas, psicológicas. Aqui a epistemológica está ligado à maneira como se expande, como se faz, como se constrói, não de forma hermética, fechada, mas aberta, dialogal. Linguística porque está ligado à comunicação, psicológica porque está ligado à psique. E sócio-históricas, espirituais e teológicas ligadas à sociedade e à espiritualidade, que tem que ter sua base fundamental fundamentados nas realidades ou ensinos teológicos. O requisito epistemológico consiste na concepção dialético-histórica da verdade. Na visão especular, percebe-se a verdade unicamente na verdade objetiva, cabendo ao sujeito refleti-la como um espelho. O indivíduo acolhe a verdade, considerada pré-existente, imutável e eterna. Ora, quem possui a verdade objetiva não necessita dialogar. Incumbe-lhe somente transmiti-la. Conforme essa visão, não cabe à determinada igreja cristã nenhum diálogo ecumênico, interreligioso ou com a sociedade, pois a verdade já está dada e possuída. E quem a tem não necessita dialogar. São os chamados donos da verdade. A verdade, na concepção dialético-histórica, resulta do confronto entre o sujeito e o objeto, e entre os sujeitos situados no tempo e no espaço. A pessoa não apreende, de uma vez para sempre, toda a verdade. Ela o faz de maneira limitada, sujeita à correção, aperfeiçoamento e aprofundamento na relação com os outros. A própria verdade na história nunca se dá de maneira plena, pessoal. O diálogo enriquece. O diálogo a enriquece. E as condições litúrgicas para o diálogo? Condições litúrgicas que estão dentro de uma liturgia, de um processo, dentro de condições linguísticas. Compreendem-se as palavras quando se consideram as diferentes terminologias e a relação significante e significado
no diálogo entre a fé cristã e os outros grupos religiosos, impõe-se clarificar para ambas as partes o significado de termos tais como Deus, Espírito, salvação, meditação. Ao dialogar, por exemplo, com a ciência, cada interlocutor propõe ponto de vista específico. No diálogo entre a fé cristã e a bioética médica, por exemplo, o teólogo deve conhecer tanto os termos técnicos do interlocutor quanto a perspectiva dessa ciência e vice-versa. O teólogo acredita no diálogo porque confia na ação do Espírito de Deus, que enche a vastidão do universo e comunica seus dons a todos. No diálogo, é movido pelo temor reverencial à verdade divina, que é de natureza escatológica, pois se manifestará plenamente no final dos tempos. E, por último, vamos ver aqui a tarefa crítico-construtiva, que aponta para o verbo reelaborar. A tarefa crítico-construtiva da teologia realizada no diálogo, consiste na hermenêutica em ação. Enquanto crítica, ela questiona, desinstala e purifica. Enquanto construtiva, justifica, harmoniza e integra. Cada elemento tem momento de maior expressão. Caminham juntos, como dois polos de relação dialética. As duas fases do profetismo judaico ilustram bem esta relação. Por exemplo, no tempo do reinado, o profetismo se caracteriza especialmente pela crítica. Relativiza o culto e a monarquia, denuncia a injustiça, chama à conversão. No tempo do exílio, assume outra face. Preferencialmente consola o povo, desesperado e triste, alimenta a esperança, resgata as experiências religiosas positivas do passado, caídas no esquecimento, valoriza as manifestações de resistência. Nas duas fases está presente o mesmo espírito profético, com zelo pela aliança, a ira contra a idolatria e a promessa do novo tempo, mas com acentos distintos. A consciência do Deus sempre maior comporta autocrítica. Os próprios modos de perceber e fazer patente essa diferença, desenvolvidos pela religião, estão, por sua vez, submetidos à provisionalidade e à insuficiência. A tarefa crítica originária ou permanente da religião consiste justamente em pôr em vigor a diferença entre as manifestações das quais ela mesma toma parte e o manifestado nelas em prol da qual ela existe. A religião bíblica caracteriza-se pelo vigor crítico. Afirma a grandeza e a transcendência de Javé, denunciando toda tentativa de manipulação ou desvio do seu santo nome. Movem-se insistentemente como idolatrias e cultos falsos. Em Hebreus 4:12, a palavra de Deus julga as intenções e o mais íntimo dos corações. A palavra julgar no grego, lá de Hebreus 4:12, a palavra no grego é kritikos. Kritikos. Portanto, o Deus de Jesus põe os homens e as mulheres em crise. A boa nova do reino, motivo de alegria, chama à conversão, Marcos 1:15, e ao segmento. Suscita mudança de vida, critica a forma presente de viver a relação com Deus, com as pessoas e com o mundo e leva a adotar novo modo de pensar e existir. A função crítico-construtiva
Portanto, significa mais do que julgar a realidade e apontar erros. Inclui forma de pensar em profundidade e engajamento criativo. A teologia exercita a tarefa crítico-construtiva, especialmente em 3 âmbitos: nas igrejas cristãs, no espaço interreligioso e na sociedade. Então, 3 âmbitos de atuação da teologia cristã: âmbito intraeclesial, âmbito ecumênico e interreligioso e do âmbito ético-social. Âmbito intraeclesial. Âmbito crítico-construtivo da teologia exercita-se ainda na comunidade eclesial, ao submeter a juízo as práticas atuais e ao auxiliar a gerar novas práticas no culto, na catequese, no discipulado, na diaconia e no exercício de poder e participação da igreja. Ela purifica a memória, desperta a lembrança, corrige exageros, omissões e posturas unilaterais e orienta a prática da fé cristã. Âmbito ecumênico e interreligioso. A tarefa crítico-construtiva mostra-se mais complexa no diálogo interreligioso ou macroecumênico. De onde se deve partir? Da experiência de Deus ou de sua tematização? Torna-se difícil acolher e criticar princípios de religião, que têm longa e diversificada história e apresentam muitas ramificações e tendências em conflito. Que elementos tomar em consideração? Os fundadores ou da concepção hegemônica na atualidade? Só se pode fazer boa teologia das religiões realizando um exaustivo estudo de suas respectivas histórias e ouvindo seus seguidores. Comparando com o cristianismo, aí veremos se de fato, de verdade, é uma religião que deve ser reconhecida como tal. A proposta aqui da hermenêutica não é fazer um conjunto de credos, uma reunião de credos, mas é pelo menos dialogar. E por último aqui o ambiente ético-social. A visão cristã sobre o mundo compreende a percepção da distância entre o que existe na realidade e o projeto de Deus sobre a humanidade e o cosmos. A função crítica exercita-se ao mostrar precisamente em que aspectos os seres humanos, em suas relações, estão vivendo distantes ou contrários aos desígnios divinos. Assim, a teologia tem uma palavra a dizer sobre a economia, a política, a cultura, a ciência e aos costumes. Esse modelo econômico e ecologicamente insustentável e socialmente injusto hoje na sociedade tem estendido raízes e se ramificado por todo o mundo, causando impactos profundos nos seres humanos, nas estruturas de valores, nas culturas e nos ecossistemas. Daí é preciso atentar muito bem para essa tríade. As tarefas da teologia, a tarefa hermenêutica, a tarefa dialógica e a tarefa crítico-construtiva. Portanto, interpretar, dialogar e reelaborar.